Bom, e eu quero conversar agora, para entendermos mais sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que baseou a prisão de Jair Bolsonaro. Eu vou receber aqui o professor de Direito Constitucional, Fábio Tavares Sobreira. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender a gente aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan. Eu queria primeiro ouvir a sua avaliação sobre o que o ministro indica que baseou a sua decisão e que teve o apoio, inclusive, também da Procuradoria-Geral da República para levar Jair Bolsonaro a uma prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal. Boa noite. Evandro, boa noite. É sempre um prazer receber um convite seu e da sua equipe. Evandro, a realidade é uma só e a minha análise aqui é totalmente técnica e pautada no direito, né? Hoje o Brasil definitivamente acordou com a triste notícia, essa que é a realidade, da prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E confesso, na condição de cidadão, professor e alguém que respeita profundamente a lei e principalmente a nossa Constituição Federal, me chocou e muito. Não foi tão somente a prisão, mas o espetáculo que se fez em torno dela. O que vimos não foi um país em busca de justiça, mas sim pessoas, e aqui para dizer com muita sinceridade, centenas e centenas de pessoas em busca de vingança. E isso não enaltece um Estado democrático de direito. E pior, uma vingança comemorada por quem deveria ser o primeiro a defender o devido processo legal. Eu vi na data de hoje jovens, estudantes de direito, artistas, intelectuais, jornalistas de altíssimo nível ou pseudos intelectuais, como queiram, celebrando não a prisão de um homem, mas comemorando o ato de se vingar totalmente descoberto do que a lei determina e principalmente o que a Constituição determina. Celebrando, Evandro, não o fato dele ter praticado corrupção, não por desvio, não por compra de parlamentares, mas porque um homem falou de Deus, um homem que se indignou, discursou duro e enfrentou a política tradicional. Incomodou muita gente, inclusive ministro do STF. O recado dado na data de hoje, ele é muito simples e perigoso, na minha humilde concepção. Se você criticar demais, nós te prendemos. Se você exercer o seu direito constitucional, que foi relativizado há muito tempo, você está à mercê de ser preso. Essa que é a única realidade. Evandro, audiência, isso não é democracia. Isso é intimidação institucional. Agora, do ponto de vista jurídico, eu falo com toda serenidade. Já vi vários colegas falando na contramão do que eu vou expor agora. A prisão preventiva decretada na data de hoje, na verdade assinada, decretada dia 21/11, para ser mais precisa, e executada hoje, dia 22, ela carece de fundamento sólido. Não há tipicidade clara, não há risco concreto comprovado. Não há base prevista no artigo 312, como ela determina. Eu sei que há alguns minutos, algumas horas atrás, o ex-presidente se manifestou e declarou, confessou que tentou, creio eu, quebrar a tornozeleira ou fazer alguma coisa. Só que tem uma questão que os juristas e alguns intelectuais estão se esquecendo. A tornozeleira eletrônica, e eu quero ser muito claro e técnico aqui, para que não paire dúvidas sobre a minha imparcialidade. Nós temos que ser extremamente responsáveis, porque eu tenho um compromisso com a verdade, não com a narrativa, como a maioria está fazendo. Surgiu hoje a informação, Evandro, exatamente essa imagem está aparecendo, que a tornozeleira teria sofrido dano, e ele chegou a confessar. Só que tem um detalhe. Descumprir medida cautelar autoriza a prisão preventiva? Resposta, sim. A questão é, ela é automática? De jeito nenhum. Nenhum descumprimento de medida cautelar é automática, principalmente em caso de tornozeleira. Explico. O que a lei exige? Parece que as pessoas não estão lendo mais. Que o juiz, que o julgador demonstre de forma concreta, concisa, que esse dano gerou risco de fuga, gerou risco à instrução. Terceiro, gerou risco à ordem pública. Lembrando que esse fundamento da ordem
República, ele existe para impedir que venha a praticar novos crimes. E a representação da Polícia Federal se deu fora dos autos daquele processo das fake news e do ato golpista, que na verdade eu chamo de golpe do Joaquim Paul. Sem essa fundamentação, Evandro, audiência e os demais, a prisão é absolutamente ilegal, mais uma vez. Sabe o que diz a jurisprudência do TJ de São Paulo, do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, que, havendo dano, a tornozeleira, por si só, é tratada inicialmente como infração administrativa. Ou seja, substitui o equipamento, reavalia o equipamento, reavalia a cautelar, adverte, ajusta o monitoramento. Não é caso de prisão automática. Não é cadeia, não é caso de cadeia sem análise. Não se trata de uma conversão instantânea. E no caso concreto, o que vimos na data de hoje? Não houve fuga, não houve desaparecimento, não houve ocultação e não houve risco concreto demonstrado. Ou seja, parece-me que o artigo 312, que é muito claro, sem contar a jurisprudência que eu trouxe para a sua audiência, tudo sendo ignorado. Aliás, há muito tempo a lei e a Constituição do nosso país, ela vem sendo desrespeitada. E pior, pela Suprema Corte, órgão que deveria guardar e zelar pela nossa ordem constitucional. Eu só lamento, Evandro. Eu vou passar a palavra caso você queira pontuar, que eu gostaria de pontuar outras questões para a sua audiência, se me permite. Não, Sobreiro, eu queria te perguntar também, só para a gente arrematar nossa conversa aqui, sobre a questão da audiência de custódia. Se você entende que é apenas uma medida protocolar e que nada alteraria no curso agora do que vai acontecer com Jair Bolsonaro nas próximas semanas. Absolutamente, Evandro. Com absoluta certeza, na minha concepção humilde, espero estar equivocado, como cidadão, como professor, estudioso do direito que sou. Eu espero sinceramente que eu esteja equivocado, mas creio eu que ele vai passar pela audiência de custódia, nada acontecerá, salvo engano, o prazo dos embargos infringentes da ação principal, o prazo finda na segunda-feira. É evidente que a defesa do Jair Messias Bolsonaro vai opor os embargos infringentes. Eu só não me recordo se segunda-feira é o prazo final ou é o prazo para julgamento. Creio eu que o Jair Messias Bolsonaro, ele não sai mais. Ou seja, nessa audiência que vai ter na data de amanhã, ela é totalmente protocolar. Vão segurar até o trânsito em julgado, porque a prisão preventiva ela não tem prazo. E digo mais, né? Se não bastasse os atos ilegais, as arbitrariedades, as afrontas à Constituição, todo mundo se esquece que existe o Estatuto do Militar. Ele é um ex-capitão. Está na lei, está escrito. Não é esse o tratamento. Mas, enfim, mais uma decisão arbitrária do STF, lamentavelmente, é uma decisão monocrática do ilustre ministro Alexandre de Moraes. Mas, Evandro, eu acho que é muito importante usar o seu espaço aqui, não para fazer desabafo, que não é esse o meu papel, né? Mas, na data de hoje, eu até me manifestei em outras mídias, eu acho importante deixar muito registrado essa questão. A raiz dessa crise é a omissão. E a omissão de quem? De 81 senadores da República. Eu, Fábio Tavares, que tenho essa oportunidade de bater esse papo com a sua audiência, eu culpo os 81 senadores da República por serem covardes, omissos. E eu digo isso com muita clareza e com muita certeza. Os 81 senadores da República, representantes dos estados e do Distrito Federal, eles deveriam agir como freio da República, mas se tornaram literalmente o silêncio da República. E quando o Senado Federal de um país se cala, o abuso encontra espaço, cresce, cria tentáculos. E foi isso que aconteceu e está acontecendo. O país paga a conta caro. E essa conta não é o Jair Messias Bolsonaro que está pagando tão somente. Eu vou pagar, você, Evandro, vai pagar e toda a nossa audiência. E as pessoas não estão vendo isso, comemorando de pé. E se me permite ir um pouco além, a grande sacada é, outros senadores irão dizer, mas eu estou brigando, que briguem mais, sejam mais contundentes, cobrem. Porque o que eles fizeram recentemente, Evandro? Literalmente reconduziram ao cargo
da Procuradoria-Geral da República, o chefe do Ministério Público, que literalmente inaugurou esse espetáculo. Porque quando a peça acusatória foi oferecida pelo Jair Messias Bolsonaro, contra o Jair Messias Bolsonaro, qual era a peça? A prova cabal, a maldita minuta do golpe. Minuta do golpe que nunca foi juntada. E hoje chegamos nesse desfecho. Aliás, desfecho anunciado desde o primeiro momento que foi ofertada a denúncia. Então, lamento muito que o Jair Messias Bolsonaro esteja passando por isso, mas lamento ainda mais que a sociedade brasileira esteja cega e não estejam percebendo os danos que isso vai causar ao famigerado Estado Democrático de Direito. Fábio Tavares Sobreira, professor de Direito Constitucional.